A graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline, você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Amém. Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, amor. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. É sempre com muita alegria e muita satisfação que nós nos reunimos para falarmos a respeito do Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Esteja atento. Esteja com o seu coração aberto, a sua mente aberta a ouvir, a escutar e aprender tudo aquilo que o Espírito falará através da palavra de Deus. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui no Rio de Janeiro através da Band Rio, não é? E também você que assiste a nossa programação através do nosso canal no YouTube, TV Cristo Vive, ou através do Facebook, através do nosso site, enfim. Deus seja louvado pela sua vida. Nós cremos que o Senhor tem algo precioso para falar ao seu coração neste dia tão especial. Por que esse dia é especial? Porque todos os dias são especiais. Amém. Todos os dias nós devemos comemorar o dom da vida, celebrar, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Há pessoas, amor, que já começam o dia muitas vezes reclamando, pensando no que tem para fazer, nas situações que estão vivendo, quando na verdade, principalmente para você que está aqui no Rio de Janeiro, nosso programa está começando bem cedinho, né, às 7 horas da manhã. Você deve começar o seu dia agradecendo a Deus, Amém. Celebrando a vida, sendo grato por aquilo que o Senhor já fez por você e aquilo que Ele ainda fará, não é? Porque a nossa esperança nos move a crermos que Deus sempre fará coisas boas, o melhor pelas nossas vidas. E hoje nós queremos falar um pouco a respeito de um assunto que o meu esposo ministrou na quarta-feira passada no nosso ministério. Falamos bastante a respeito do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos nos desembaraçar do peso do pecado que nos assedia, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Está em Hebreus 12, você pode assistir aos programas passados para receber de Deus, né, palavras preciosas que vão encorajar a sua vida. Mas hoje nós queremos ainda no livro de Hebreus, falar sobre algo muito importante que está aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar a respeito traçar um paralelo entre aquilo que o povo de Israel viveu e aquilo que hoje nós, que vivemos a graça de Deus, que vivemos na nova aliança, num pacto de maiores e superiores promessas, devemos viver. Ele começa aqui dizendo: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, ele conclui com o versículo que eu abri: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amor, quando a Bíblia nos fala a respeito de descanso, qual é o sentido espiritual que esta palavra nos traz? Amém. Esse descanso, meu bem, ele fala a respeito de uma forma de vida, e é claro que nós estamos levando em consideração a questão das promessas de Deus na nossa vida, mas numa forma de vida, num padrão de vida em que confiamos nas promessas de Deus, acreditamos naquilo que Deus outorgou à nossa vida como filhos de Deus, ou seja, é vivermos nesta terra, independente de qualquer problema, das situações que são comuns a qualquer um de nós, mas vivermos tranquilos, vivermos confiando na palavra de Deus, confiando de que servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que tem promessas para o seu povo, a um Deus que determinou e outorgou promessas para cada um de nós. Então veja que viver desta forma, confiando em Deus, gera descanso para a nossa alma.
O descanso, primeiramente, na certeza de que não precisamos cumprir as leis mosaicas, porque estamos num novo pacto, que é um pacto de melhores e superiores promessas. Estamos vivendo uma outra dimensão de um pacto que não é por obras, mas é por graça, ou seja, através da fé na morte e na ressurreição de Cristo. E isto faz toda a diferença, porque crer em Jesus Cristo nos faz vivermos na certeza de que não precisamos pagar o preço, não precisamos cumprir obras sacrificiais, não precisamos de nada do que dizia a respeito à lei mosaica, mas único e exclusivamente crendo que Jesus Cristo, nosso Senhor, cumpriu a lei por nós, morreu na cruz do Calvário e a partir do seu sangue, da sua morte, isso nos garantiu o quê? A eterna salvação. Então este é o primeiro descanso que Paulo está se referindo, é o descanso para a alma, é o descanso espiritual, é a certeza de estarmos numa vida, cumprindo, é claro, o nosso papel como cristão, né, sendo obediente à palavra de Deus, estando submetidos à palavra de Deus, mas sem a carga, o peso, o jugo que a lei lançava sobre os filhos de Deus. Então veja que quando eu descanso desta forma, crendo na minha posição espiritual e naquilo que Cristo fez por mim, eu tenho repouso. Amém. Coisa que os judeus não viviam, porque apesar deles separarem um dia na semana para descansarem, é o Sabat, né, que é uma vez, é o sábado que eles descansam, mesmo assim só descansam do seu corpo físico. Não descansam do seu espírito, da sua alma, porque vivem a lei mosaica, cumprindo os mandamentos e na incerteza se realmente vão ser salvos. Quando na verdade a palavra de Deus diz que segundo a lei, segundo as obras da carne, ninguém é salvo. A salvação é só por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Cordeiro perfeito, que pôde cumprir a lei, morrer por nós e determinar de uma vez por todas que a morte não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. E o segundo ponto importante é que, além desta certeza da salvação, nós temos também a garantia de, em vida, herdarmos as promessas de Deus, meu bem. Amém. Há promessas que Pedro diz que contribuem tanto para a vida quanto para a piedade, ou seja, é para esta terra. E que nós não podemos abrir mão. É a certeza de que há promessas para a minha família, há promessas para o meu corpo físico, há promessas para todos os meus familiares, em todas as áreas, em questões financeiras também há promessa de fartura, de provisão, né? promessas. Então essa certeza nos gera o quê? Nos gera entusiasmo, nos gera alegria, nos gera um sentimento de gratidão a Deus, porque tudo isso Deus determinou sobre o seu povo. Então não vivemos agitados de um lado para o outro, não vivemos inquietos, insatisfeitos, infelizes, descontentes, enfim. Não é esta a característica do cristão. O cristão tem que ser alegre, feliz e descansar no Senhor. Amém. Na certeza dessas promessas, meu bem. É interessante, quando nós voltamos aqui, amor, no capítulo 4, ele fala a respeito dessas boas novas que nós recebemos, as boas novas que o Senhor Jesus trouxe para nós, o Evangelho da Graça. A Bíblia diz que Moisés trouxe a lei e Jesus, ele trouxe a graça e a verdade. Então, ele fala aqui que essas boas novas, elas foram anunciadas, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Então, é interessante nós percebermos que quando Deus usa pessoas para ministrarem as nossas vidas, e eu creio que neste momento Deus está nos usando para ministrarmos as vidas que nos assistem, esta palavra, ela tem que ser recebida no seu coração com fé, porque senão ela não tem proveito. A partir do momento em que a pessoa ouve, mas será que é realmente isso? E ela começa a questionar, eu digo, mas não há nenhum precinho que eu necessite pagar? Não há algo que eu necessite fazer na minha carne?
Isso não é receber com fé, não é? É verdade. Aqui ele é bem claro quando ele diz, olha, a palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, é necessário que você ouça esta palavra e que você receba esta palavra com fé. E olha, a fé é a base do novo pacto. Amém. A fé é a base da nova aliança. E quando nós entendemos isso, amados, isso gera um alívio tão grande para o nosso coração, porque você tira o foco das suas incapacidades, da sua insuficiência, tira o foco de você e põe o foco em Deus, Amém. em Cristo. Porque é tudo dele, vem dele para nós e é tudo para ele. Então isso gera alívio, isso gera descanso, é esse descanso espiritual que muitos foram teimosos e não conseguiram entrar, não é? E nós cremos que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta aos Hebreus, e ele diz, olha, nós que cremos entramos no descanso de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que você viva agitado de um lado para o outro, seja levado por todo vento de doutrina, fique confuso, uma hora acha que Deus vai fazer por mim, outra hora pensa, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não. Receba esta palavra com fé e entre no descanso. Não seja teimoso com esta palavra, porque se Deus quer o seu descanso, você deve receber e descansar. Você deve crer que a obra de Cristo na cruz do Calvário ela foi completa, porque, amor, me parece que às vezes as pessoas pensam que a obra de Cristo não foi suficiente. Quando eu penso que eu preciso fazer algo, né, talvez alguém que esteja nos assistindo neste momento esteja passando por uma situação dentro do seu lar. Uma situação difícil com o filho, com o marido, com a esposa. E talvez você tenha pensado que depende de algo que você faça. Eu preciso fazer um sacrifício para Deus me ouvir. Eu vou fazer 30 dias de jejum para ver se Deus atende a minha oração pelo meu familiar. Não é dessa forma. Entre no descanso e pela fé você vai começar a declarar, você vai orar, você vai confessar a vitória nesta situação, você vai declarar a libertação do seu filho, Amém. Você vai declarar a restauração do seu lar, é pela fé. E é da fé que o Senhor se agrada, porque, amor, a Bíblia fala sobre isso. É verdade. Não é? Que Deus se agrada em ver Sem a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Exatamente, sim. Meu bem. E nós vemos pessoas né, que acham que, infelizmente, né, por terem falta de conhecimento, por não terem a revelação da graça de Deus, porque nós estamos falando, e com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo talvez não conheçam a graça de Deus, vivem né, num sistema religioso tradicional. E não entendem ainda a revelação de que é através da fé, é através de Cristo que tudo já foi pago, que o preço já foi pago. E nós costumamos dizer que não é através do joelho ralado, não é através do jejum, não é através de nenhuma prática judaizante que nós atingimos o coração de Deus. Pelo contrário, diz que esta velha aliança foi revogada, foi substituída, foi anulada. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para uma nova aliança de Amém. Melhores e superiores promessas. Então, em que está baseado esta nova aliança? Através da fé, que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, assim como a salvação é um dom de Deus. Sim. Então, dom significa o quê? Significa dádiva, significa bênção. Significa algo que nós recebemos sem merecermos. Então, quando nós agimos por fé, seja em qualquer situação que estamos vivendo, mas cremos na palavra e nas promessas, confessando-as e já vivendo por antecipação, isto agrada o coração de Deus. Isto move o coração de Deus. Então,
É desta forma que nós devemos viver. E você passa a entender isso quando você reconhece a sua posição espiritual. Quer ver uma posição espiritual? Em Gálatas 3, versículo 9, olha o que Paulo fala a respeito de você e de nós. Diz assim, ó, de modo que os da fé, diga eu sou da fé. Eu sou da fé. Diz que são abençoados com o crente Abraão. Veja que Abraão foi um homem abençoado. Teve provisão, teve filhos, olha, enfim, tudo aquilo que Deus havia determinado como promessa para a vida de Abraão se cumpriu. E nós somos favorecidos assim como Abraão foi. Isto significa que se eu compreendo esta posição espiritual, eu sei que para determinadas áreas eu tenho que encontrar sim o descanso, porque estas promessas me suprem. Estas promessas atendem às minhas necessidades. Assim como existem outras coisas em Cristo Jesus que supre tudo aquilo que nós necessitamos. Mas o fato é que quando você reconhece a sua posição espiritual e aquilo que Deus fez por você, te outorgando esta herança, você passa a descansar. Você passa a ter tranquilidade e a viver justamente segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Segundo aquilo que é a vontade do Senhor para nós, né? Perfeito. Porque ele começa falando aqui no versículo 6, ainda neste capítulo que você está lendo, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quem são os gentios? Somos nós. Não é? Não temos sangue israelita, nós somos os gentios. Ele diz, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. E aí ele fala no versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amor, eu creio que saber disso é algo muito libertador. É verdade. Não é? Porque nós entendemos a nossa posição espiritual, ou seja, nós somos os da fé. Amém. Você é da fé. Glória você não foi chamado para as obras. Você não foi chamado para tentar fazer um sacrifício que Jesus já fez por você lá na cruz. Quando ele disse está consumado, ele não estava dizendo, olha, estou fazendo uma parte e os meus filhos vão ter que fazer outra parte. Não. Ele disse, tudo está consumado. Então, hoje você deve receber pela fé aquilo que Jesus já fez por você há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu, olha, muito antes. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão, antes de Jesus vir a esta terra. Deus mostrou a Abraão, olha Abraão, através da sua vida vai vir um povo que, pela fé, vai receber as boas novas, vai crer. Isso não é maravilhoso? Você saber que você pode descansar. Olha, Jesus mostrou isso muito claro numa situação que ele viveu com Marta e Maria, não é? Quando ele foi visitar aquela família que ele amava tanto, as irmãs de Lázaro, diz que ali nós podemos entender claramente a lei e a graça, o legalismo e a graça em favor do Senhor. Diz que Marta, ela ficava muito agitada, queria arrumar tudo, queria providenciar tudo para o Senhor. É claro, ela não estava fazendo nada por mal, não é? Ela queria fazer a parte dela para agradar ao Senhor Jesus, mas não era aquilo que o Senhor queria dela. Ele queria aquilo que Maria estava fazendo, que era o quê? Quedar-se aos pés dele para aprender, para receber dele aquilo que ele tinha para ensinar. E ele disse, Marta, você está muito agitada, você fica de um lado para o outro. Olha, Maria escolheu a melhor parte. Amém. E essa não lhe será tirada. Amor, quando nós entendemos que a melhor parte é descansarmos aos pés do Senhor Jesus, amém, para recebermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, isso é maravilhoso, isso, não é? Gera descanso. Isso gera descanso, e a melhor certeza. Coisa, meu bem, que nós podemos ter é a certeza de que existe um Deus que amém, tudo aquilo que Ele fez por nós foi por completo. Nada foi imperfeito ou incompleto. Amém.
Todas as vezes que o ser humano tenta fazer alguma coisa, acaba anulando aquilo que Cristo fez. Ou seja, dizendo a Deus que Ele não foi completo e perfeito ao ponto de cumprir aquilo por mim. Então, nós cremos fielmente na palavra da graça de Deus, aonde sabemos que o que resta para nós, como Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 9, resta um repouso para o povo de Deus. É esse repouso que Deus quer que você viva. É a certeza de que o Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, cumpriu toda a lei. E nós vivemos na graça e na verdade. Nós vivemos no Evangelho da graça de Deus, aonde obras humanas não contam. Conta sim a fé em Jesus Cristo. A fé que é a certeza. É a certeza das coisas que não se veem, mas que nós esperamos e acreditamos que são reais. Então você deve ter fé, você deve acreditar naquilo que Jesus fez para a sua vida. Amém. Não viva mais agitado, preocupado, perturbado com questões espirituais, a respeito da sua salvação, a respeito das bênçãos de Deus. Não, fique em paz. Amém. Fique tranquilo. Viva as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Receba, esteja aberto para receber o favor do Senhor. Onde você estiver, creia que o favor do Senhor está sobre a sua vida. Glória a Deus. Você vai Amém. ser beneficiado, você vai ser abençoado. Olha, nós queremos que o povo de Deus acorde para esta verdade, viva realmente aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Então, este é o dia que o Senhor preparou para você. Amém. Para que você tivesse os seus olhos iluminados e compreendesse que aquilo que o Senhor tem para a sua vida é algo muito superior. É graça sobre graça. Não mais obras, não mais lei, não mais condenação, não mais sacrifícios, não mais nada relacionado à sua carne, mas tudo por fé na obra de Jesus. Amém? Olha, o nosso programa está chegando ao fim, muito rápido, mas nós queremos deixar aqui um convite para você. No próximo domingo, às 9 da manhã, às 18 horas, já será o primeiro domingo do mês de setembro. E nós teremos, então, a ministração da palavra através do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Teremos a realização da Ceia do Senhor, que é um momento onde nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós comemoramos e celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Queremos que você esteja conosco. Temos toda a estrutura do nosso ministério, escola bíblica para crianças, berçário, estacionamento. Venha participar deste domingo tão glorioso. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, Campinho. E aqui nós nos despedimos, né, amor? Amém. Glórias a Deus. Só resta um repouso para você também, crendo nessas verdades e vivendo o Evangelho da graça de Deus. Amém. Graça e paz, uma semana em perfeita vitória. Amém. Até o próximo programa.